Boa noite, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, aqui eu sou o Marcelo Gunter. Eu montei esse canal, como eu sempre falo, né, essa conta no Instagram e no YouTube. Faço lives semanais e onde eu compartilho o meu conhecimento, minha experiência aí em mais de 20 anos como analista de Equity Research. Trabalhei já no buy side e no sell side. Estou sempre fazendo essa introdução aqui, né? Porque às vezes aparece gente nova, embora tenha bastante gente aí que me siga com bastante consistência aí nessas lives. Boa noite aí. Hoje vamos começar um pouco mais tarde do que o horário usual. A ideia hoje é continuar falando um pouco sobre o que eu estava falando na semana passada, né? Hoje eu vou falar de modelagem financeira no contexto de research. Boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, Rodrigo. E a ideia hoje é falar de componentes e coisas que eu considero importantes aí num bom modelo. Coisa que eu acho que se você fizer bem feito... Boa noite, Bruno, obrigado. Bruno tá dizendo que conseguiu ver desde o início hoje. Eu tenho esse hábito ainda de ficar lendo online os comentários aqui, aí, por isso que eu interrompo às vezes, mas voltando. Os componentes aí que eu considero coisas importantes para um modelo bom, que eu de fato acho que é uma coisa que quem faz isso bem feito pode se diferenciar muito, embora um analista de equities não faça mais do que obrigação de fazer bem feito. A grande realidade, eu digo para vocês, especialmente nas minhas passagens do buy side, onde eu tive oportunidade de receber muito modelo, eu acredito que eu tenho certeza, até pela interação aqui com os meus seguidores. Eu tenho seguidores que já são analistas, mas eu tenho muitos seguidores que têm boa formação, etc. E de alguma maneira, eu não quero usar esse termo, não é o termo ideal, mas enfim, vou usar o termo Indelson, né? Indelson, o fulano de tal, da casa gringa tal, da casa no sell side, né, da corretora tal, tem o modelo top, as pessoas são loucas para ver o modelo de outras pessoas. Eu tenho vários modelos, só que isso daí é uma coisa que eu não compartilho, porque eu recebi no contexto de quando eu estava atuando no buy side. Eu dificilmente compartilho esse tipo de coisa, mas enfim, a verdade é que você tem muito modelo com problema aí, inclusive modelos que eu já fiz no passado também, já errei também, erro também, tá? Tem motivos das pessoas errarem, não necessariamente é corpo mole. Mas eu acredito que analista sênior e casas que trabalham em banco top aí, tanto gringo quanto local, não deveria errar. Essa é a verdade, deveria errar muito menos do que erra, porque ganham muito bem, entendeu? Ganham um salário muito bom, e eu vejo razões estruturais aí. Eu estou fazendo um pouco desse preâmbulo, então só repetindo aqui, a ideia hoje é falar dessa questão de componentes e elementos importantes no modelo bom, e 2 desafios aí na construção de bons modelos. E só para concluir esse preâmbulo, eu queria dizer para vocês que o tema da live de hoje é a coisa, para mim, no fundo, que me motivou entrar para esse mundo digital, digamos assim, também, desse mundo de essa fatia do mundo das mídias sociais, de compartilhar conhecimento, que é uma praia diferente de coisas de entretenimento, etc. Por quê? Porque não é simplesmente porque eu tenho coisa para passar para vocês, porque eu realmente tenho um ponto específico de tudo isso que eu trago aqui de conteúdo, né, de ser um analista, que é uma coisa que sempre pegou muito para mim, e dá para dizer até que me causou sofrimento, no sentido de que eu ficava indignado, às vezes que eu ficava até tarde no trabalho, muito tarde, assim, de madrugada, e não é fácil, não é trivial você conseguir ter um modelo funcional, que ele não abra mão de 2 coisas, que é você ter velocidade de atualização e ter a profundidade necessária, porque por uma série de razões, eu vou só citar uma aqui, entre muitas, mas os modelos ao longo do tempo eles vão virando Frankensteins. E aí, por um lado, você tem modelos super complexos que não dá para atualizar na prática, igual eu já tive chefes que, quando eu era assistente, que eu tive que atualizar modelo que eram inviáveis de atualizar. O próprio chefe demorava uma semana para atualizar. Pra você entender, quando a empresa solta um resultado, você não pode demorar uma semana para atualizar, você não vai conseguir atualizar nada. Por outro lado, no outro extremo, você tem pessoas que atualizam o modelo muito rápido,
e ficam, se escondem atrás da simplicidade. Elas falam, vai ser simples porque tem que ser rápido. Tem coisa que não dá para ser simples. O exemplo principal que eu já vivenciei na vida é distribuidora de energia elétrica, empresas elétricas no geral, mas dentro de um modelo de uma holding de utilities. Eu sempre falo da CPFL, da Equatorial, enfim, que seja Energias do Brasil, que já não está mais listada, inclusive, que é muito demorado para você atualizar o modelo. E se você pegar a parte de distribuição, às vezes são 4, 5, 6 distribuidoras que tem numa holding, tem uma dinâmica super complexa que você tem que fazer. Se você não fizer, você está perdido, igual bêbado, e não entende o que você está fazendo. E a verdade é que a maioria dos analistas, inclusive os sell-sides bons, tem um modelo que não captura a realidade do que está rolando na empresa. E para mim a coisa mais emblemática é o modelo de utilities. Então, voltando assim, só recapitulando, você tem um lado, pessoas que falam, não, tem que ser simples para entender e ser rápido de atualizar, e fazem um nível de simplicidade que não é adequado, é uma super simplificação, e o objetivo do modelo é você representar a realidade, capturar os elementos importantes. No caso de equities, você conseguir tomar decisão de maneira assertiva, você está ajudando alguém de alguma forma, ou diretamente gerenciando, às vezes, bilhões, muitas vezes, quando você está no institucional, bilhões de reais sob gestão. Você não pode montar uma posição de 100 milhões de reais numa ação e com o modelo zoado. Não pode, e isso é feito, tá? Isso é feito no sell side e no buy side. Eu não estou aqui para falar mal dos meus colegas, né, de profissão. Eu estou aqui para ajudar na formação aí de analistas melhores. Inclusive, eu já falei para vocês, a minha motivação inicial aqui era montar um treinamento para analista mais sênior já, só que aí entra naquele problema de, especialmente gente do mercado financeiro, que muitas vezes acha que é o gênio. As pessoas têm dificuldade, o ser humano, eu também, a gente não quer aceitar que a gente não está trabalhando da melhor maneira. E o cara que é analista de equities, que está sentado numa cadeira num fundo top, porra, vai ser difícil eu convencer o cara de que ele não é tão bom assim, entendeu? É mais fácil eu formar gente, entre aspas, virgem, e eu tenho convicção nisso, daí por isso que, por isso que a minha presença digital é chamada de modelagem do zero, porque realmente é uma vantagem competitiva imensa. E se você conseguir um estágio agora na Goldman Sachs e for o assistente e não souber fazer o modelo do zero, você vai conseguir provavelmente um emprego melhor ainda depois, pela placa que você tem, mas você não vai dar conta do tranco aí, que é o mercado financeiro, porque você não vai conseguir fazer um negócio bem feito e do zero. Por isso que o nome da minha conta é modelagem do zero, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas. Voltando, né, o que faz o modelo realmente ser bom e quais são os desafios aí que se tem nesse mercado. Então, pessoal, se quiserem fazer pergunta aí, fiquem à vontade, tá? Então, só pegando aqui minhas anotações para ir me guiando dos tópicos que eu quero falar, mas a ideia hoje então é falar o que separa um modelo ok aí do modelo que realmente gere vantagem competitiva você como analista, lembrando que no mercado de equities você não está fazendo um valuation estático da tua empresa, você está agindo e usando o modelo o tempo inteiro para entender, seja através de múltiplos ou através do DCF, do preço-alvo que você chega do fluxo de caixa descontado, ou outras métricas que o mercado usa, sei lá, o dividend yield, qualquer métrica que o mercado naquele momento esteja olhando, você está tentando encontrar alguma coisa que os outros não estão vendo. Então você tem que ser muito, me parece meio evidente, que você tem que ser, é uma coisa que tem cara com capacidade computacional, inteligência, acesso à informação do mundo inteiro olhando na tela aquela ação brasileira, né? Assim como os brasileiros hoje, através dos BDRs, olham empresas americanas. Então, assim, é muito olhinho olhando para uma quantidade limitada aí de investimentos que você tem. Então, assim, você tem que ser muito organizado e o modelo tem que ser bom para você conseguir entender isso com velocidade, e é uma análise dinâmica que vai mudando, não é uma coisa estática. E isso, no fundo, talvez o tema principal, se tiver que escolher uma palavra, o que eu vou treinar a galera a ser boa, e isso é baseado muito em insights meus, proprietários, na minha parte do meu treinamento,
Mas a ideia é assim, cara, como é que você consegue fazer esse negócio de ter o nível de profundidade adequado e atualização rápida? Isso tem muito a ver com a arquitetura do modelo. Conforme eu falo sempre, fazer modelo, pô, isso aí eu ensinaria de graça, entendeu? É só fazer o modelo. Dei de graça lá o template e um passo a passo no último lançamento que eu fiz, e provavelmente no próximo deve ter algo nessa linha, mas e aí, como é que você usa isso na prática com um volume grande de dados, atualizar rápido, ter a granularidade necessária e uma série de... e como você enfrenta uma série de outros desafios que eu vou mencionar aqui hoje para vocês. Vamos lá, primeira pergunta aqui, boa noite, deixa eu só ver seu nome aqui, Vinícius Carvalho, beleza? Marcelo, boa noite, quando der, encaixa uma fala sobre a utilidade do Reverse DCF, se é válido e se usa. Cara, eu já vou responder já, Vinícius, não vou me aprofundar nisso, mas o Reverse DCF, que assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de nomes, né? É um bom nome, só que é muito simples o conceito, né? O modelo, você tem os inputs, as premissas principais e você chega num preço-alvo. O Reverse DCF nada mais é do que você, sei lá, qual combinação dessas premissas e inputs de crescimento, de retorno, de etc., de retorno sobre capital, margem, crescimento da receita, qual combinação destes fatores vai fazer com que o meu preço-alvo que eu calcular no meu modelo vai ser igual ao de tela que está lá no teu home broker aí, para você comprar aquela ação. Só que não é fácil, porque para eu fazer o meu modelo, vamos supor que eu estou com o modelo e cobrindo uma empresa, ela está custando 12 na tela, né? Quando eu digo na tela, é o preço que está rolando mesmo no mercado, o último negócio que saiu a 12. E o meu modelo estava dando, vamos dizer, 15, e eu vou forçar as variáveis para fazer ele dar 12. Tá, mas para eu trazer ele de 15 para 12, eu vou diminuir o crescimento da receita, eu vou melhorar minha margem eu vou diminuir minha margem de rentabilidade, ou eu vou piorar a dinâmica do giro do meu ativo, né? Eu vou piorar o meu retorno sobre o capital, ou eu vou mexer em alguma coisa de capital de giro, enfim. Qual dessas variáveis que eu vou piorar para fazer o meu modelo dar igual ao da tela? Esse é o desafio, mas o Reverse DCF é isso, eu tentar entender o que o mercado em agregado está precificando. O mercado está precificando, por definição, o último preço de negociação. É o que a média e o consenso de mercado está esperando para aquele momento. E eu quero deixar meu modelo igual para saber onde meu modelo está diferente do resto do mercado. E para isso você precisa não só fazer o Reverse DCF, como você precisa entender o que o mercado está falando. Isso é uma combinação de olhar no Bloomberg o que o sell-side está falando, olhar relatórios de sell-sides, conversar com a galera, e aí você pode chegar, se você entende muito de um papel e acompanha ele de perto, você vai ter uma sensibilidade de onde você está diferente. Mas não tem reação, ninguém vai te garantir. Porque você pode pegar o modelo de todos os analistas que você conhece, isso não vai acontecer, mas todos os caras, sell-side e buy-side, são seu brother, eles vão pegar e vão te mandar o modelo dele, você vai comparar com o teu, vai falar, o meu tá diferente aqui. Beleza, só um segundo. Beleza, só que o que vai acontecer? Aí você vai pegar o teu modelo e vai falar, o meu tá diferente dos outros modelos aqui. Só que quem falou que você sabe o que está no modelo do Warren Buffett lá, que às vezes está comprando por uma corretora aquela ação e o Warren Buffett está vendendo por uma corretora, ele que botou o preço em 12 lá, porque ele está desovando, porque ele acha que 12 é um bom preço para ele vender. Então assim, você vai conseguir o modelo da Berkshire Hathaway, do analista de lá que está olhando. Então assim, é uma mistura de arte e ciência, entendeu? Essa é a questão do Reverse DCF. Eu te dei um comentário aqui, não receita de bolo aqui, Vinícius, mas um comentário mais com insight realmente de como funciona no mundo real e para que serve e o que seria um Reverse DCF. Agora, sem dúvida, é válido e se usa assim. Você deveria sempre estar fazendo o Reverse DCF, porque o trabalho do analista não é você no vácuo calcular um target price e tá barato, você vai e compra. Você tem que comparar, entender por que os outros são otários e eu sou o espertalhão que consegui chegar num target. Isso envolve autoestima alta, por outro lado, muita humildade de estar sabendo que provavelmente você está errado. E isso gera estresse, inclusive, entendeu? Por isso que o mercado financeiro não é para qualquer um. Mas é fascinante, por isso que vocês estão aqui, né? Imagina. Aprender a fazer isso é muito legal. Boa noite, Bernardo. Tudo bom?
Agora vamos nessa. Então, assim, eu vou falar para vocês sobre 4 pontos aí, vou chamar de pilares, talvez. Obrigado você, Vinícius. 4 pontos, os maiores desafios que... Eu vou falar de quatro pontos aí que eu vejo em modelos de excelência e os maiores desafios que eu vejo aí de você realmente ter esses modelos de excelência. Os desafios são especialmente ligados ao earning season, né, que é a temporada de resultados. E garantir aí que teu modelo seja, assim, não seja mais um Excel no mercado e você realmente faça isso muito bem feito. E é isso, assim, se você busca excelência na modelagem, eu vou trazer alguns pontos importantes para vocês, tá? E começando desses 4 fundamentos aí que eu queria falar para vocês. O primeiro é que você tem que ter detalhamento e profundidade adequadas, né? Você não pode ter um modelo... eu vou falando aqui os tópicos aqui que eu anotei e aí eu, como vocês bem sabem, eu disparo a falar a respeito do que eu achar que é relevante. Mas o primeiro ponto é detalhamento e profundidade. E para ter isso, você tem que ir além das linhas básicas, né? Por exemplo, receita, margem, EBITDA. Perdão, receita e margem. Por exemplo, receita. A receita você pode modelar pegando e aplicando o teu input vai ser um percentual sobre a receita de 2024, vai ser a de 2025, você aplica um crescimento. Raríssimas vezes você vai ter esse tipo de input no modelo que você for fazer. Usualmente você tem que, baseado no entendimento do modelo de negócios da empresa, como ela precifica, como ela cobra o serviço dela, um serviço de assinatura, é uma receita recorrente ou uma receita por transação. Se for um marketplace, por exemplo, no mercado, numa Amazon, você tem numa Amazon, no eBay, você tem o take rate, que é o percentual de transações. Você tem que modelar a receita de acordo com as métricas operacionais disponíveis e de uma maneira que você consiga entender o que está rolando na realidade e conectar aquelas métricas operacionais com a receita para você conseguir realmente ter um nível de profundidade. E não é profundidade fútil e gratuita, não é uma coisa de vaidade, é simplesmente uma questão de você conseguir entender e modelar correto a receita. Esse é o primeiro ponto, né? Você ir além das linhas básicas nesse tópico de detalhamento e profundidade e você entender a variação de cada item. Isso é uma coisa interessante aqui, eu vou até dar um exemplo para vocês. O que é entender a variação de cada item? Se você pega, por exemplo, vê que a receita cresceu, você vai quebrar primeiro. Na receita, eu chamo de P vezes Q. Depende do setor, mas enfim, eu tenho preço do produto ou do serviço e a quantidade. P vezes Q é a receita, beleza, legal. Muitas vezes até o próprio P você quebra. Então, eu quero às vezes saber, beleza, eu estava esses dias aí falando com um aluno meu, a gente está modelando Smart Fit, por exemplo. Estou modelando Smart Fit e consegui fazer uma quebra lá e quebrei o ticket médio da academia. Tá, mas por que mudou o preço? O preço ele pode mudar porque simplesmente eu implementei um aumento de preço. É uma das maneiras que me permitem entender por que o preço aumentou. Isso é bom, né? A empresa está mostrando que ela tem pricing power. Você quer sempre que as empresas repassem pelo menos a inflação do custo dela. Ela tem que, senão ela está comendo margem, está destruindo valor. Mas o fato é, beleza, eu aumentei o preço das academias da Smart Fit. Outra coisa que pode acontecer, eu posso... E aí nesse aumento de preço eu quero saber quanto que foi simplesmente repor inflação e quanto que foi aumento real de preço. Daí é uma coisa importante saber. No modelo meu seria interessante eu entender isso. Depende da dinâmica do setor, da dinâmica competitiva, mas você consegue, fazendo conta, decompor, né? E aí eu vou dar um exemplo simples aqui, sem matemática financeira sofisticada. O fato vou fazer conta de menos aqui. Se a inflação foi 8% e meu produto aumentou 10%, meu preço aumentou 10%, eu tive um aumento de 2% real. Então 8% eu não fiz mais com obrigação. 2%, opa, legal. Mas por que aumentou o preço? Aumentou porque cada academia eu aumentei a mensalidade ou porque mudou meu mix de produto e os clientes estão comprando um produto mais premium? Outra informação importante. E aí olhando talvez até por qualidade de aumento de preço, eu estou falando do componente preço. Inflação, não fiz mais que obrigação. Não deveria ficar bradando aos 4 ventos que eu consegui aumentar o preço, né? Senão eu estou destruindo o valor. Segundo ponto, é legal conseguir meter preço e aumentar preço real, mas
também muito legal eu conseguir fazer um upsell. Eu tô aumentando no meu mix de vendas um produto de margem maior, ou de preço maior, que provavelmente tem margem maior também, né? Então, assim, isso que eu quis dizer com entender as variações de cada um dos itens. E a mesma coisa vale para a quantidade, né? Aumentou a quantidade porque eu botei cliente novo para dentro, usando o meu esforço orgânico de marketing, etc. Ou porque eu comprei uma outra empresa e taquei cliente para dentro. Então é uma coisa que envolveu M&A, envolveu uma potencial compra de uma empresa que pode ter sido cara. Então, assim, eu tenho que decompor o meu crescimento de unidades, meu crescimento de quê entre M&A e crescimento real, entendeu? Então isso é outra coisa. Ó, boa noite, Guilherme, boa noite, Gabriel, beleza? Tem uma galera aí que está me prestigiando. Todos vocês, aliás. Então, assim, eu tô falando, pessoal, para quem entrou agora, né, ou quem entrou agora há pouco, eu tô falando hoje sobre características aí. O tema hoje é bons modelos, né? O que é um bom modelo mesmo, no sentido de você mandar bem no mercado, realmente ter vantagem competitiva e se destacar. E elementos de bom modelo, depois eu vou falar de alguns desafios. E dentro desses elementos eu já falei, acabei de terminar o primeiro, que é detalhamento e profundidade. Agora o segundo ponto é velocidade de atualização, né? Eu acho que vou trazer aqui ganho de tempo, te dá vantagem competitiva óbvia, se conseguir ser rápido. Eu acho que não é um bom objetivo, vai você querer trabalhar bem pouco. Tem um livro aí que é bom pra caramba, antigo, de 2007, chamado The 4-Hour Work Week, né? Que é do Tim Ferriss, um cara que eu seguia bastante, eu via bastante podcast dele, eu não sei se algum de vocês conhecem, mas muito legal. Semana de trabalho de 4 horas, ele dá um monte de técnica de automatização, de não sei o que lá, de ter secretária na Índia, pra você conseguir ser mais produtivo, beleza, mas assim, eu não acho que quem quer ser analista e trabalhar em gestora ou institucional tem que ter a pretensão de trabalhar 4 horas por semana, não vai rolar. Só que se você lê o livro 4 horas por semana ou modelar de maneira eficiente, você vai conseguir trabalhar as mesmas 10, 12 horas por dia e vai conseguir olhar 5 vezes mais coisas do que teu concorrente, você vai atropelar ele. E isso tem muito a ver com modelagem bem feita e que realmente você consiga entender e não fique patinando igual uma barata tonta. E quando eu falo essas coisas, patinando, barata tonta, eu estou falando baseado até na minha carreira, na minha experiência, nas pingas nos tombos que eu já levei, entendeu? Então, assim, acreditem que isso vem do coração. E assim, quem atualiza o modelo rápido pensa antes, conecta efeitos secundários e age antes, né? Eu anotei assim, estava pensando sobre essas coisas antes de fazer a live. E aí você consegue entender, né? E eu acho que o principal insight meu aqui, que eu tenho para vocês, e aí eu já respondo a pergunta, Bernardo, posso falar sobre isso tranquilamente? O ideal para falar é mostrar no Excel, mas enfim, aí deixa para uma outra ocasião, eu deixo mais para os alunos aí, mas eu te falo exatamente como eu faço isso qualitativamente. Mas, voltando, o que eu acho desse ponto de velocidade de atualização que eu acho essencial? É você conseguir atualizar no earning season, que é onde todo mundo vai ficar para trás, né? Eu tenho exemplo aí eu acho que eu vou dar até em outro tópico aqui, mais para frente, hoje eu vou falar sobre isso. Mas assim, cara, a galera fica para trás, entendeu? Se você pegar agora todos os modelos de um analista do banco ABC, qualquer um deles com 3 letras aí que você queira, top. Depois que terminar a temporada de divulgação de resultado do primeiro TRI de 2025, se você pegar no dia seguinte, cara, não vai ter modelo atualizado certinho, atualizado as projeções, É que eu não sei o percentual, mas se eu tiver que chutar e botar uma arma na minha cabeça, eu vou dizer que é menos de 5%. Então, de 100 modelos, você não vai ter 5 atualizados. Eu acho que é 0, para falar a verdade, tá? No dia seguinte. E eu acho que é possível, é um desafio, mas com a mentalidade correta, com a arquitetura correta, você consegue atualizar no dia. Mas aí você precisa ter o paradigma correto de atualização, tá? Eu acho que hoje, com essas questões de AI, que vai ser um tema que eu vou abordar numa outra live, falar um pouquinho sobre como eu vejo isso hoje para análise, mas eu acho que com AI, aí fica
é mais doable, né? É mais factível ainda. Mas eu acho que o que é importante, é um insight meu aqui sobre esse tema da velocidade de atualização, é de alguma forma você ganhar dinheiro olhando no retrovisor, o que seria bem legal, porque o mercado financeiro inteiro ele roda sobre olhar o futuro. Em tese, na hora que sair o resultado, isso já é passado e a Deus pertence, e esse passado ele só serve para eventualmente dar um insight de que você teve uma mudança de patamar de margem, você teve uma melhora de capital de giro, você teve uma mudança na tendência de crescimento, mas o passado só importa enquanto ele talvez te dê algum insight para você entender melhor o futuro. Mas, o que acontece? Como muitos modelos, a maioria são desestruturados e bagunçados, e eu tenho uma concepção própria para isso. Eu tenho hoje em dia muita confiança de que o jeito que eu organizo os modelos, se eu fizer com calma, tiver tempo para fazer, eu vou ter uma vantagem competitiva no mercado. Saiu o resultado de uma empresa hoje, às 8 da noite, talvez eu precise de alguém para me ajudar, mas amanhã cedo no call, às 9 da manhã, eu vou estar pronto, e talvez eu consiga, na hora que o mercado abrir, e a ação estiver caindo, e eu achei que teve algo bom, etc., eu comprar ela a desconto, a preço de banana, não, né? Mas assim, por quê? Porque eu consegui interpretar um resultado melhor e entender melhor. Isso é ganhar dinheiro olhando no retrovisor, o que é moleza no mercado financeiro, que é um mercado no qual você tem que prever o futuro, e vamos combinar que ninguém acerta o futuro, certo? A gente tenta, e quem chegar mais perto e usar essa informação com a diversificação adequada, com o tamanho das posições adequado, vai conseguir ganhar dinheiro no mercado mais que os outros. Só que ganhar dinheiro olhando no retrovisor, existe essas oportunidades às vezes, tá? E aí só um exemplo aqui que eu já até fiz um reel sobre isso uma vez. Vou falar bem rápido, tá? Para não ficar me estendendo muito, até porque já tá tarde, né? Para vocês aí, e eu ainda vou falar bastante coisa. Mas foi o caso de, e eu não lembro, tá, se esse caso da ação andou muito ou não, mas poderia ter andado, que assim, quando o Shopping Iguatemi, basicamente, ele era dono ele tinha lá na nota explicativa de ativos de longo prazo, outros, né, que tinha uma nota explicativa que tinha cota num fundo marcado a mercado, né, no book velho do balanço patrimonial registrado, vamos dizer assim, para falar um termo mais popular, registrado lá nas demonstrações financeiras, que estava valendo um valor de alguns milhões de dólares, se eu não me engano, que eram cotas de um fundo de venture capital. E esse fundo, ele era dono ele era um dos principais investidores da Infracommerce, e a Iguatemi tinha feito investimento na Infracommerce, que ia fazer o IPO, e já estava rolando o preço que ia sair o IPO. Conclusão, era uma coisa que estava marcada no balanço lá, a preço de uma formiguinha, e na verdade não era uma formiga, era bem maior que uma formiga. Era uma empresa que já ia fazer a IPO, que já tinha se valorizado, e o book value dela não estava aparecendo ainda no Iguatemi. Um analista que ele conseguiu atualizar esse modelo muito rápido e ler todas as notas explicativas, ele possivelmente iria encontrar essa molezinha que, nesse caso do Iguatemi, eu não me lembro se foi uma porrada, mas com certeza tem coisas escondidas por aí no mercado, entendeu? Porque é muita informação para você ler. É só você abrir o ITR de qualquer empresa, sair olhando, que você vai ver a quantidade de informações que tem em uma empresa, e tem coisa ali que vale ouro e que você tem que procurar. E para você ter tempo de procurar, você tem que ser rápido, para você conseguir olhar bastante coisa, tá? É basicamente esse o ponto aí que eu queria falar sobre velocidade de atualização, né? Bernardo, posso responder no final? Se você tiver que ir embora, você me diz aí que eu respondo já, que todo mundo acho que vai estar interessado na resposta, eu acredito. Mas se você não falar nada, eu vou responder no final. O Bernardo perguntou como eu organizo o meu modelo no cenário Base, Bull, Bear. Eu vou te responder. Terceiro ponto, precisão no modelo, né? E aí um comentário meu aqui. Vocês devem saber e já devem ter ouvido a terminologia, o papo de que planilha aceita tudo, né? Você vai colocando o número lá, como diria o Mike Tyson, né? Tipo, todo mundo tem um plano até que tome um soco na cara, né? E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o modelo você coloca lá tudo bonitinho e cospe um target price bacana e tal, mas você não pode deixar erro acumular no modelo, é muito fácil
você fica, especialmente na pressão do trabalho do dia a dia, se você não sabe fazer o negócio direito, e você não tiver a mentalidade e até a qualidade uma qualidade chamada capacidade de se indignar, né? Você, pô, cara, eu não aceito, eu quero que o meu modelo fique perfeito. E o perfeito não é você entupir ele de linha, é uma coisa que demanda experiência, você conseguir chegar no nível adequado de profundidade. Mas assim, você tem que ter a mentalidade e obstinação de querer deixar o modelo certo e não cair na armadilha de falar, se tiver mais ou menos, só para dar uma ideia. Então não faz, cara. Então investe igual o Barsi lá, vê que o dividend yield tá alto, compra assim top da ação e não faz conta, entendeu? Ou faz ou não faz o negócio, é minha recomendação. Desculpa aí a sinceridade, eu fico até meio bravo aí. O que acontece? Você tem que ter o nível de profundidade adequado, etc. E não deixar ficar tendo erro oculto no teu modelo, porque o modelo aceita tudo e é muito fácil você achar que ele está certo, ele não está certo. E os modelos ao longo do tempo também, por uma outra razão aí, que as casas muitas vezes têm um turnover muito alto, né? O mercado às vezes está bom, aí o cara sai de um banco, vai para o outro, que vai receber uma proposta boa e larga para trás e o modelo vai virando um Frankenstein. Isso aí faz com que você tenha que fazer o modelo do zero. Por isso que meu negócio aqui chama modelagem do zero. Mas enfim, então analistas excelentes não deixam erros ocultos e voltam para revisar e não deixa passar e deixa o modelo ali bonitinho, organizado, tá? Não os Frankensteins que tem por aí. E último ponto, super importante, e que é um grande desafio aí para você conseguir atualizar ele rápido, é que o modelo tem que ter flexibilidade e se adaptar, você tem que conseguir adaptar ele com velocidade à mudança de disclosure, né? Às vezes as empresas, a mudanças de disclosure, mudanças contábeis e novos segmentos, as empresas às vezes ela está mostrando uma determinada quebra. As empresas têm uma certa liberdade de no release e nas informações gerenciais ela decompor a receita que ela é obrigada a divulgar, ela tem uma certa liberdade, a quebra regional que ela faz, aí a quebra por linha de produto, você tem várias quebras possíveis. Por exemplo, a Soma, quando eu estava cobrindo, a gente tinha um acionista no fundo, um investidor importante que manjava pra caramba do setor de varejo, de vestuário, ele queria olhar por marca, sendo que o disclosure principal da Soma era por canal. E aí a gente estava olhando, mas o ponto é o seguinte, às vezes você está olhando a empresa Soma por canal, online e lojas físicas. Aí beleza, aí de repente a empresa ela começa a enfatizar no disclosure por marca. Farm, Reserva é da Arezzo, mas agora é a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Reserva, Farm, Animale, Hering, que mais? Enfim, tem umas 20, 30 marcas hoje, e o ponto é que a empresa às vezes ela muda o jeito de mostrar a informação, é isso que eu tô falando. E aí seu modelo é muito engessado e você não tem a habilidade de pilotar ele, você se ferrou, você não vai conseguir adaptar. Até isso, você tem que conseguir adaptar com uma certa velocidade. E para conseguir fazer isso, seu modelo tem que ter sido concebido, arquitetado com a mentalidade correta, com os paradigmas corretos. Mas isso é um assunto que eu falo para os meus alunos aí mais no detalhe. Mas o ponto é, o modelo tem que ter o atributo de flexibilidade, e senão você está ferrado. E aí, um último ponto aqui, último comentário, né, sobre essa parte, né, de qualidade de modelos é que eu escrevi aqui um modelo limpo, que seja clean, que seja visualmente limpo. Quem é meu aluno sabe que a coisa eu procuro deixar mais clean possível, visualmente inteligível, a preocupação com não ser um carnaval de cores, não ter muita formatação desnecessária e ter um visual que quem trabalha no meu padrão, assim, quem não tem vício e consegue entrar no meu padrão, não é todo mundo, pessoal. Com certeza, se eu mandar um modelo pro cara, ele vai entender muito mais rápido do que se ele pegar um modelo qualquer, entendeu? Então, um modelo limpo, escalável e sustentável ao longo de anos é uma raridade e um sinal de excelência. E aqui eu estou falando como buy side. Eu acho que eu, talvez, das pessoas que eu conheço, né, porque deve ter um monte de neurótico aí, mais que eu, mas eu acho que modelo
Eu acho que modelo limpo, escalável, sustentável é sinal de excelência. E eu, como buy-side, dou depoimento para vocês que eu vi muito pouco isso na minha vida vindo do sell-side. Lembrando que o sell-side ele é um cara que está para me ajudar a tomar decisão de investimento. E o modelo dele, de fato, não tem a menor preocupação com isso. Se eu fosse um ditador, tô brincando, tá bom? Porque eu não sou a favor de ditadura, mas se eu pudesse legislar, eu ia obrigar o sell-side todo a seguir um padrão. Não importa qual seja. Porque se eu tô lá, eu vou começar a cobrir a Ambipar, igual eu fui cobrir. Eu peguei o modelo do BBI, Bradesco, do BBA, Itaú eu não estava cobrindo ainda. Peguei o modelo da BTG e sei lá mais quem. Peguei do Santander. Peguei 3 modelos. Cara, eu demoro uma semana só para entender a diferença entre eles e como o cara organizou. Sendo que eles estão lá para me servir, só que cada um faz do seu jeito. Então isso daí que eu falei é uma utopia, porque cada um tem sua preferência pessoal. Não é assim que a banda toca, mas é uma coisa que dá muito trabalho aí, modelo não ser limpo, escalável e sustentável ao longo dos anos, né? E por que ao longo dos anos? Porque ele vai virando um Frankenstein. Pega 2020, tô dando um exemplo aqui, só criando uma fantasia na minha cabeça. Vamos supor, o mercado agora tava meio difícil, não sei o que lá. Aí 2027, o ano que vem, começa o Tarcísio crescer nas pesquisas, não sei o que. Efeito T aí, né? Parece que o Ferri lá, do Café com Ferri, tá com call aí de que vai bombar, não sei o que lá. Aí bomba mesmo. Aí, putz, aí é a dança das cadeiras, a analista sai de um lugar, vai pro outro, o cara que tava fora do Brasil volta, monta o escritório. Cara, sabe o que acontece com os modelos? Quando você vai acumulando esse efeito ao longo dos anos, vira um Frankenstein. Por essa razão. Entre outras razões, por essa, de você pegar e ter muita... E olha que loucura. Mercado zoado, muito zoado. Os bancos, que são banqueiros, não são bobos, gostam de din-din, mandam embora um monte de cara sênior. Isso é um cenário possível, tá? Nem sempre. Manda embora o cara sênior, e aí fica um monte de júnior lá que não sabe o que tá fazendo. Já aconteceu isso comigo, na Fator. Certo? Uma vez o meu chefe foi embora porque recebeu uma oferta melhor, e eu fiquei lá com um monte de modelo que, porra, difícil pra caramba de pilotar modelo dos outros de 12 empresas. Que eu tava cobrindo na Fator no meu primeiro emprego como analista. E aí, beleza, tô eu lá, martelei, arrumei do jeito que dava os modelos. Aí depois bomba o mercado, aí coloca um cara bam lá no negócio. Aí, cara, vai bagunçando. Se você sabe fazer, em terra de cego, quem tem olho é rei, entendeu? Qual o setor do Santander que pegou a bagunça? Opa! Só um segundo aqui, porque... Paulo! Fala um pouco mais, cara, porque você perguntou qual o setor do Santander que pegou a bagunça. O ponto não é bagunça, tá? Não tô criticando o modelo, tô criticando a diferença. Eu tenho um monte de crítica a modelo, mas eu não teria feito isso aqui ao vivo, tá? Eu não teria feito isso aqui para não ser antiético. Eu falei que os 3 modelos, cada um é organizado de um jeito. Poderiam ser excelentes modelos. Simples fato de não serem num padrão, e não tem como você pôr um padrão que você não tem uma regra internacional, graças a Deus, né? Nem dá ideia aí pro governo se eles vão querer botar setor de regulação de modelo aí para cobrar uma taxa, mas enfim. E aí era o modelo de Ambipar, tá? Eu não lembro se o Santander tinha, eu acho que tinha. O analista de lá de Utilities é o André Sampaio, acho ele excelente, entendeu? Além de ser super gente fina. Mas voltando. Então é isso, né? Sobre as características de bons modelos aí são essas. Eu vou responder a pergunta agora do Bernardo sobre como organiza o cenário base bull bear, cenário base, otimista e pessimista. E aí depois eu falo sobre os maiores desafios aí da construção e manutenção. Eu também vou agradecer aqui o elogio, não é elogio, enfim, né? O Gabriel Cassaletti, ter um modelo padronizado, mas construído em etapas e com diferentes pixels me ajudou muito. Legal, obrigado aí, Gabriel. O Gabriel é meu aluno e tá dando um depoimento aí, agradeço, cara. Obrigado. Deixa pra galera aí que entrar na próxima aí, aí eu não vou falar o que são esses pixels, mas obrigado aí, boa. Paulo, já falei. Agora o Lucas Q. Carnaúba. Fala, Lucas, beleza? É comum ter acesso ao modelo dos researches? Achei que eles divulgavam só os relatórios mesmo. Então, o que acontece, Lucas, o Lucas está perguntando aqui se o sell-side ele costuma
dar os relatórios. Eu vou te falar a verdade, eles fazem de difícil, vai falar, fazem um doce, fazem de difícil. Então se você chegar lá, você tá num fundo pequeno, aí vai começar a eventualmente operar na corretora da empresa tal, assim, nunca é uma coisa disponível, né? Por exemplo, se você pegar algum banco aí, vai, para não ficar falando o nome. Hoje em dia eles têm portais, então você tem acesso, você é cliente deles, você tem acesso ao portal e lá você tem acesso a todos os relatórios. Nunca vi, deve até ter, você ter lá nesse portal também o modelo. Você tem que, usualmente, mandar, se você tem relacionamento direto com o analista, mas normalmente você pede para o cara de sales. Então, por exemplo, na BTG, a chefe de research de sales lá é a Fabiana Arana. Eu acho que ela tá ainda lá, a Fabi. E aí ela que atende a minha conta. Ela é a vendedora e eu tô num fundo modelagem do zero, aqui tô inventando. Eu entro no relatório lá da BTG, eu entraria, se eu tivesse no buy side, eu entro e baixo lá o relatório que eu quiser. Só que se eu quiser o modelo, eu vou ter que pedir para ela. E por que culturalmente isso acontece? Porque, isso me força a operar lá, né? Porque uma hora, se eu não opero, porque o modelo, como é que funciona o modelo de negócio no sell side, né? Ele recebe corretagem, eu não sou obrigado a operar lá. Então eles vão me dando serviço, vai me dando relatório, etc. Se uma hora eu não opero lá, eles param de me mandar. Então, quando eu tô falando com a pessoa de sales, no caso a Fabi, que é a head de sales, ela tá ligada lá, o cara tá pedindo coisa pra caramba, ela vai falar assim pro chefe lá da Claritas, que é onde eu trabalhava, por exemplo. Vai virar lá talvez pro Elder, que é o CIO. Um dia eu tô criando um cenário hipotético, tá? Só pra vocês entenderem. É o CIO, que é um dos fundadores da Claritas, e eu lá sou analista de elétricas e fico pedindo, manda um modelo da tal empresa, manda um modelo de tal empresa. Aí o cara vai ligar e falar, amigo, e aí, vamos começar a operar mais aqui? Porque quando eu opero e executo ordem através da BTG, por exemplo, eu deixo uma mega grana de corretagem lá se eu sou um fundo grande. Então, é um negócio assim, não é uma coisa automática de eu ter acesso ao relatório, eu tenho que pedir. E se eu tenho o mínimo de vergonha na cara, eu tenho, né? Eu tava lá na Claritas, tinha corretoras que a gente operava mais do que outras. Aí imagina que a corretora do Zezinho não operava. E tenho conta aberta, a corretora lá fica me agradando por um tempo, porque eu sou um cara grande e ela me quer como cliente. Mas o Zezinho, o analista de elétricas do Zezinho é bom. Eu, particularmente, vou ficar meio constrangido de pedir se eu não estou pagando o cara. Então, o jogo é um pouco assim, entendeu? Então, não é uma coisa automática. Você obter os relatórios, os modelos, você tem que pedir. Manda o modelo aí. E aí tem nego que esconde o modelo, que não quer mandar porque tá cagado o modelo, tá errado, tá atrasado. Eu já vivenciei muito isso, tá? Você pega, às vezes, empresas do universo de cobertura do cara, numa casa top, não tô falando agora da BTG, tô falando de qualquer casa, pode acontecer, e eu não posso nem falar, porque às vezes do BTG são todos atualizados, mas uma vez, eu vou até ia falar isso daqui a pouco, aí falo já. Tinha um modelo que... Tinha um deal, né? No grupo aqui, mandaram... Eu tava no buy side, aí mandaram no grupo. Vai sair deal de tanto, vai sair uma oferta da Alupar, que é uma empresa de energia elétrica que tem geração e transmissão. E aí assim, vocês vão olhar o deal de Alupar? Aí manda um modelo aí que eu quero fazer conta pra ver se eu vou entrar ou não. Então assim, só um segundo, turma. Essa luz aqui não me ajuda. Então, aí me mandaram um modelo e aí o cara mandou um modelo, o sell side da corretora que estava participando desta operação. Isso, vamos dizer, acho que era 2022 ou 21, não lembro. Cara, tava quase 2 anos, tinha uns 7 ou 8 trimestres sem atualizar. Você imagina, investment banking, né, a área de fazer essa operação é uma coisa que dá uma grana enorme para o banco. O analista era um bom analista dessa casa.
Só que o cara não consegue manter atualizado todos os modelos, entendeu? E aí vou até ter que ser justo. De utilities realmente é fogo você manter. Então, cara, às vezes as empresas menos importantes, essa Alupar era bem menos líquida. Inclusive a vantagem desse deal é que ia aumentar a liquidez das ações, porque tinha o fundo lá, como é que é? FIFGTS, que é um fundo ligado ao FGTS que estava represando, estava sentado em cima de um monte de papel. Quando esse acionista botasse as ações ao mercado e tivesse essa operação, ia aumentar a liquidez do papel, aí o papel ia entrar em radar de investidor gringo, coisa e tal. Então isso era uma coisa bastante esperada. Mas o fato é que uma operação relativamente importante e o modelo não estava atualizado. Por quê? Porque eu tenho uma crença e dá para você estruturar teu modelo para organizar ele, atualizar ele rápido. Ponto. Certo? E aí esse é o exemplo. Então, peraí. Então, eu respondi sua pergunta, Lucas. Foi meio longo, né? Poderia ser... Depende, né? A resposta é depende, mas o Lucas perguntou e eu estava respondendo se é comum ter acesso ao modelo dos researches. Aí esse último ponto que eu estava fazendo, só para não ficar meio perdido, é que às vezes o cara enrola para mandar o modelo porque o modelo está desatualizado. Esse é o ponto, né? Agora vamos aqui vou responder primeiro a pergunta do Bernardo e depois eu sigo as outras perguntas e falo dos desafios. Então, Marcelão, como organiza no seu modelo o cenário de base, bull, bear? Bernardo, é o seguinte, cara, eu não sei se a tua pergunta é sobre o operacional de como fazer, mas enfim, eu deixo uma seção lá embaixo no modelo e desenho cenários, aí simplificando, né, no mundo simples. Eu no cenário base, eu estou botando um crescimento de receita de 10%. No cenário bull eu vou colocar de 15, sei lá, 12, 15, sei lá. E aí no bear de 8. Aí a margem, no cenário de mais crescimento, como eu tenho custo fixo, eu vou ter diluição de custo fixo, alavancagem operacional. Então minha margem bruta vai se manter a mesma, mas minha margem EBITDA, né, o meu SG&A proporcionalmente à receita vai ser menor, então eu vou ter uma expansão de margem, então eu vou mudar o meu SG&A no cenário bull, eu vou ter um percentual menor da minha receita indo para o SG&A, para as despesas, né? Mesma coisa para outras variáveis, tá? E aí eu tenho uma chavinha lá que eu mudo e aí muda a variável onde está, por exemplo, a variável, por exemplo, da receita, lá onde eu estou modelando a receita lá no DRE, por exemplo. Ela vai mudar de acordo com o que eu mudar no botãozinho lá. Então, ou ela vai pegar 10, nesse exemplo, ou 15, né, ou 8. E é isso. Tudo bem, isso é a arquitetura do negócio, zero novidade. O ponto é que você tem, e aí a parte importante aqui é você raciocinar de maneira as coisas serem coerentes, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei. No meu modelo, dado a característica da minha empresa, dado que ela tem custo fixo, eu sei que quando eu aumentar meu crescimento de 10 para 15, vai ter uma diminuição do SG&A, porque o SG&A é um custo essencialmente mais fixo, né? Ele é uma parte do SG&A é fixo, então se eu aumento a receita, eu vou ter uma expansão de margem. Então, quando eu boto o cenário bull, o cenário otimista, eu vou ter que ter um aumento de receita que eu modelei para o cenário bull, ele tem que ser condizente com a mudança de margem. Eu não posso botar qualquer número de margem. Eu não posso pegar a margem e falar, o SG&A representava 10%, agora vai representar 8%. Com base em quê? Então, assim, isso, quando você faz essas simulações, esses cenários para itens operacionais, tem que ter o cuidado de modelar correto. Por exemplo, se eu estou modelando numa empresa de varejo que eu vou ter um aumento maior de lojas, porque o cenário macroeconômico eu acho que vai ser melhor, eu boto um bull case, eu aumento o número de lojas, eu tenho que ir lá no cenário colocar um capex maior, porque eu tenho que gastar para fazer essas lojas. Então o mais importante é você raciocinar os cenários e aí você modela desse jeito que eu falei no início da resposta. Basicamente minha resposta é essa. Diz aí se entendeu. Se entendeu ou não, se é isso que você queria saber. Obrigado pela pergunta. Qual o setor do Santander que pegou a bagunça? Não, esse daí eu não sei se o Paulo mandou de novo. Aí, Lucas, é comum acessar modelos. Foi Ariel Oliveira, Ariel Tyler. Na medida você enxerga a diferença dos modelos de buy side e sell side, na média? Sim, eu acho que
Eu acho que o sell side, na verdade, você pegar um bom buy side e um bom sell side, talvez o buy side ele vai enfatizar um modelo mais prático ali, ele é muito balizado pelo como o portfólio manager quer olhar, porque no fundo tem um pouco desses elementos, né? Depois eu vou falar para vocês sobre isso. Aliás, pessoal, eu queria saber até o que vocês acham, mas eu vou deixar essa parte de falar dos desafios dos modelos. Como eu quero falar bastante também sobre isso, que eu tenho muito para falar, eu acho que ele dá quase que uma live inteira, então eu vou deixar para a próxima, a não ser se vocês quiserem ouvir agora, tá? Porque senão a gente vai até 10 da noite aqui, aí eu vou apanhar e vocês também. Mas assim, voltando, porque isso é um outro tema, quase que para uma live também, diferença de modelo de buy side e sell side, mas grosso modo, Ariel, o sell side deveria ser um modelo mais organizado, etc., mais bonitinho. Tende a ser o sell side um modelo mais profundo, porque o analista do sell side ele é especializado em setores e o buy side ele é um cara mais generalista, então você vai ter às vezes um analista de buy side que olha 5 setores e o sell side olha um. Então, o modelo do sell side deveria ajudar o do buy side o do buy side é mais simples, mas eu vou olhar lá e eu quero mexer na minha receita do meu modelo de localiza. Sei lá, estou inventando. E eu sou buy side, eu quero mexer na minha receita e quero mexer no crescimento. E eu não tenho um modelado todo detalhado. Eu peço o modelo de um bom sell side, esse modelo é mais granular e é mais detalhado. Eu mexo ali nas variáveis necessárias, operacionais, para ver qual vai ser a receita e boto o número final lá no meu modelo do buy side. Então eu consigo analisar e eu consigo usar o sell side para me suportar. Então, uma das características é que usualmente o modelo do sell side deveria ser mais detalhado, o que nem sempre é verdade. Exemplo é o modelo da CPFL que a gente tinha na Claritas, que o Edu é um baita analista de elétricas e foi meu chefe. E aí o modelo era lendário no mercado, entendeu? Do quão detalhado que é, absurdo, entendeu? E era um detalhamento importante, não era um detalhamento fútil, entendeu? Então acho que é isso. É uma outra coisa que eu vou falar numa outra ocasião, talvez até um tema para uma live, é que o modelo do buy side, ele às vezes o portfólio manager ele quer olhar, ele tem uma opinião meio que formada já e ele vai te pedir para dar um ângulo e uma ênfase analítica em algum outro ponto. Então talvez o buy side ele tenha que ter um pouco mais versatilidade no jeito de olhar, entendeu? Eu lembro quando a gente estava discutindo, por exemplo, Eletrobras e Sabesp, a gente não olhou do detalhe, mas a gente teve o call com um analista muito bom, especialmente de network, de um banco gringo, e ele estava falando do deal que ia sair da Eletrobras, né? Aí assim, ele argumentando, não estava fazendo modelo de DCF, ele estava mostrando algumas coisas no ativo e no passivo da Eletrobras, porque ele tinha que ter uma didática simples, que se você for fazer um DCF detalhado, você ia ficar louco, de tão complexo que é a Eletrobras. E aí estava explicando elementos de balanço de ativo e de passivo que justificaria o valor que você ia ver na empresa. Conclusão, era uma ótica analítica, que aquilo lá é uma coisa que o buy side vai fazer essa conta às vezes para tomar uma decisão, e o sell side às vezes nem pode fazer isso, ele tem que fazer o modelo lá tudo certinho, DRE integrado. Parece até que o que eu estou falando aqui contradiz o que eu sempre digo, que tem que modelar os 3 financials, mas há situações específicas que você quer dar um ângulo analítico que você não vai ter que modelar tudo, pelo menos naquele momento de entendimento inicial, né? Isso é uma coisa bem específica aqui desse caso de Eletrobras, e a privatização de Sabesp tinha um pouco dessa ótica. São exemplos ali de contas que o buy side faz e que o sell side ele tende a fazer coisas mais ele tem que estar um negócio bonitinho para ele botar no relatório, entendeu? O buy side às vezes faz conta rápida e bota a posição. Então essa é outra diferença também. Guilherme Santos fala: Marcelo, boa noite, tem previsão de abertura da nova turma? Tem coisa de... Guilherme, obrigado pela pergunta, coisa de 3 semanas, tá? Olha, eu vou até falar pra vocês, eu tô enrolando faz um tempo aí, mas eu tô trabalhando no meu lançamento, aí dando uma melhorada no produto, e logo mais aí vai ter novidades, eu vou avisar todos vocês. Guilherme Santosi, tá bom? Obrigado. Se quiser me manda um direct, que aí eu te aviso quando eu abrir a turma. Obrigado. Souza João, grande Marcelo. Opa, obrigado, João. João Lucas. Bernardo, valeu, meu irmão, valeu você.
E Ariel, Tyler, perfeito, obrigado pela resposta. Beleza. Turma, já que ninguém falou nada, já temos quase uma hora, eu proponho para vocês isso. Eu deixo para a próxima live, mas só dando um gancho aqui, dando uma antecipada. E aí, não vai ser na segunda que vem, provavelmente vai ser na quarta que vem. Lembrando o que eu falei, vou repetir o que eu falei na semana passada, eu falei até que talvez fosse essa semana. Eu vou ter aí, antes da minha próxima turma, eu vou ter uma sessão de... até um desafio para mim, assim, né, de conteúdo. Eu vou fazer 10 lives. Provavelmente vai ser meio-dia, mas vai ficar gravada. Provavelmente vai ficar gravada. Eu tô vendo ainda, eu acho que eu vou fazer um mix entre Instagram e YouTube. Porque para fazer live no YouTube tem que botar lá aquele software de dividir tela e tal. E é mais prático fazer aqui no Instagram. E tem uma galera que gosta aí das coisas que eu fico falando, mas eu acho que tem coisas que é legal mostrar a tela aí. Não de uma maneira muito burocrática, de slide e tal, mas acho que, né, algumas coisas é melhor dizer mostrando na tela. Mas eu vou ter uma sequência que talvez seja já a partir da semana que vem. Mas enfim, esse assunto eu vou falar. E eu quero dar uma antecipada desse assunto que eu ia falar hoje, tá? De desafios. Só um segundo. E aí os desafios tem 5 desafios que eu queria falar. Eu vou falar um pouco mais sobre eles na semana que vem. Mas gerenciar múltiplas fontes de dados, velocidade versus precisão, a capacidade de você auditar o modelo e rastrear e entender rápido, manutenção, né, que é uma coisa super difícil, ele tende a virar um Frankenstein, ele tende a ir piorando ao longo do tempo, e você ter escalabilidade e simplicidade necessária também para conseguir ser rápido. E ter uma biblioteca aí de modelos de várias empresas, e eu acredito muito, repetindo, que a arquitetura do modelo ele te ajuda, você tem que pensar bem aí como fazer o modelo, tem que seguir melhores práticas, que é uma coisa que é o principal aí da minha pegada, digamos assim. Mas é isso, turma. Obrigado aí pela presença hoje. Provavelmente na quarta que vem a gente se fala de novo, e se eu já começar essas lives diárias, aí talvez não vou fazer de novo à noite, eu vou encaixar esse tema aqui numa dessas 10 lives que vai começar numa segunda e vai terminar na sexta da outra semana. Fechado? Obrigado, Gabriel. Obrigado pela presença aí, uma honra. Vocês todos aí, tá bom, pessoal? Um abraço. Boa noite. Tchau, Bernardo. Boa noite. Obrigado. Obrigado.